gente é presidente também aqui do Conselho de Economia do nosso estado. Para falar mais, né, Ricardo, toda vida que tem um decreto surge essa discussão. Mas é preciso entender que eles não estão um do lado do outro, né? Você tem que preservar as duas coisas e preservando saúde, automaticamente você ajuda a economia. Bom dia. Bom dia, Emily, bom dia, Ranieri, bom dia a todos. Sem dúvida nenhuma, nós somos uma ilha de fantasia, temos que encarar toda essa realidade do aumento da contaminação dessa nova variante, os cuidados devem ser seguidos à risca, o isolamento social, o fechamento do comércio, das atividades, eu diria que é um mal necessário, afinal, as vidas têm um valor inestimável. Assim, obviamente, temos que enfrentar mais essa etapa agora, para que a gente não tenha a economia mais abalada do que ela está. Na realidade, os impactos dessa segunda onda, ela é de natureza estratosférica. A gente tem que analisar que não é só os impactos econômicos, mas são impactos sociais, impactos culturais também e tecnológicos. Afinal de contas, as pessoas estão mudando as suas atividades para o trabalho remoto em casa, e isso é uma realidade que veio realmente para se fixar ao longo das nossas vidas, né? Trabalho remoto, as casas aumentando o seu nível de tecnologia, a telemedicina vai ser uma realidade cada vez mais presente, a educação à distância, quer dizer, é uma sintonia, realmente é uma mudança muito expressiva que se abala com a pandemia em toda a sociedade brasileira. Ricardo, vamos falar dos combustíveis, né? Que a gente está vivendo aí desde o início do ano, sucessivos aumentos, a gente já não aguenta mais, gasolina abasteci ontem a R$ 5,49, tá caro demais. Quais são as perspectivas daqui para frente? Esse preço vai se estabilizar, vai cair um pouquinho, que é o que a gente quer, ou ele tende a subir ainda, inclusive levando esse aspecto, né, da pandemia que ainda não acabou, isso também interfere diretamente na economia. Sem dúvida nenhuma, totalmente absurdo. Em 50 dias, nós tivemos 4 aumentos da gasolina, alcançando 35%, 3 aumentos do diesel, 28%, o gás de cozinha do dia a dia do brasileiro foi para mais de R$ 90. Isso é insuportável à sociedade. Nós estamos reabilitando um costume antigo no Brasil, que é o fogão a lenha. O que a gente observou foi que uma noite de frios no Texas causou verdadeiros calafrios aqui na economia nacional, né? Enquanto os americanos, uma população mais rica, ligavam seus aquecedores, aumentavam o consumo de diesel e provocava aumento do barril do dólar, aqui no Brasil, infelizmente, a população mais vulnerável está reabilitando a época da Idade da Pedra, voltando a trabalhar com fogão a lenha. Isso é totalmente inviável, totalmente insuportável. Obviamente que o Brasil atualmente segue o modelo da variação cambial e dos preços. O presidente Bolsonaro tomou a medida abrupta, né, fazendo a substituição, embora que isso temos que aquilatar ainda como é que vai ficar. Não será somente a ida de um general para a frente da Petrobras que haverá de termos continência para os preços ficarem fixos. Isso são fatores econômicos mais dinâmicos, né, que tem essa questão da variação do preço. O Brasil chegou lá atrás a ser praticamente autossuficiente, na produção da gasolina e do diesel. Infelizmente, a Petrobras vem passando um processo de desinvestimentos e o Brasil dependendo cada vez mais da importação do diesel e da gasolina. Para cada 4 litros de diesel é importado 1 litro do exterior e 10% da gasolina que nós consumimos, que poderia ser mais independente, ainda depende das importações. Então, isso é uma escolha de Sofia, é um dilema muito forte e que a economia, a tolerância da população não suporta mais esses aumentos desenfreados do diesel, do combustível e, notamente, do gás de cozinha que faz a comida dos brasileiros do dia a dia.
A intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras, mudando o comando, Ricardo, tem um impacto negativo ou positivo na economia? Porque não necessariamente terão mudanças, né, na política de preços. Não, os impactos imediatos foram negativos. A Petrobras, somente numa noite, na virada de noite, teve um prejuízo de mais de 28 bilhões de reais do seu valor em função da intervenção do presidente de forma abrupta na gestão da Petrobras. Isso é muito ruim, não só para a Petrobras, mas é ruim para a governança do país. Isso gera insegurança jurídica em cima do Brasil, aumenta o grau de risco do Brasil, consequentemente isso tem implicações no aumento da taxa de juros internacionais para a operação de crédito no Brasil, de forma que não foi o melhor das medidas, ainda mais na forma como foi tomada, né? De forma muito abruptamente. O mercado é dinâmico, o mercado é sensível e as respostas foram imediatas. E isso não assegura de que nós teremos um controle de preço, pelo menos de forma natural. Se houver algum controle de preço, e essa lição nós já vivenciamos lá atrás, quando houve um controle de preço artificial, né, onde o governo ficou bancando as diferenças do preço da Petrobras, a Petrobras apresentou um balanço de prejuízo muito expressivo. Tem que ser tomado medidas, o governo está anunciando aí que vai zerar os combustíveis federais, é uma boa medida, mas que dá, somente no primeiro momento, algum alívio na relação do preço. Mas os preços depois continuam a subir. É muito importante que a área econômica do governo tome medidas preventivas. A sociedade não aceita e não é mais tolerante aguentar sucessivos aumentos. Isso vai para o custo do transporte público, vai para a inflação, notadamente aquelas pessoas mais vulneráveis, meu caro. A gente está observando aí, a cesta básica, ela teve um aumento maior dos últimos 18 anos. Né? Nós temos a maior cesta básica do país hoje na faixa de R$ 648 a R$ 631. No Rio Grande do Norte é 478, é a terceira menos cara, não posso dizer que é a menos barata. Né? Onde um trabalhador ele praticamente gasta 53% do seu salário mínimo somente para comprar uma cesta básica. Isso é totalmente inviável. Ele trabalha 115 horas das suas 220 horas somente para pagar a cesta básica. Tivemos aumentos muito expressivos, como o do óleo de cozinha, a gente teve um aumento de 91%, o tomate, 76%, o arroz e o feijão nosso de cada dia, 69%, 59%. Isso é insuportável, notadamente para as famílias mais vulneráveis, porque os vulneráveis usam o seu salário praticamente notadamente para a parte da alimentação. Então, quanto maior for a vulnerabilidade, for o aumento de preço, menos alimentos essas famílias irão levar para a mesa. Afinal de contas, a renda vem caindo no Brasil de forma muito expressiva e os preços subindo de forma muito elevada. E ainda, só para a gente finalizar, em relação ao auxílio emergencial, nós mostramos no início do jornal, né, já os agricultores também, o pequeno agricultor prejudicado, e você falou aí, as famílias mais vulneráveis passam por mais perrengues, e é claro, a gente sabe disso, ainda mais agora, né, porque ainda está indefinido o valor, quando é que volta, se volta de fato, já foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro que vai voltar, mas ainda não se sabe exatamente quando, nem enquanto, né? O auxílio emergencial, minha cara, é uma coisa fundamental no Brasil. Obviamente, se imaginava de forma pessimista que o PIB do Brasil podia cair até 2 dígitos, né, acima de 10%, e nós tivemos uma queda de 4,4%, surpreendendo a todo mundo, a todas as previsões, e isso foi muito em função do auxílio emergencial, que estava atendendo a quase 70 milhões de brasileiros, quase um terço da população, 50 bilhões sendo injetados mensalmente no comércio. Houve um aumento expressivo da renda per capita, só para vocês aquilatarem o tamanho disso, enquanto se recebia os R$ 600
do auxílio emergencial, a renda per capita das famílias subiram para R$ 156 reais. Sem a renda per capita, sem o auxílio emergencial, essa renda per capita cai para apenas R$ 7,60, ou seja, uma queda 20 vezes menor na renda das famílias mais vulneráveis. 341 mil potiguares estão entrando nessa situação durante esse período que nós estamos sem auxílio emergencial. É muito vulnerável, porque você viver com 7,60 per capita é totalmente inviável. Vamos imaginar que agora, e a partir de abril, eu aposto no auxílio emergencial na faixa de R$ 280 reais, pelo menos mais 4 parcelas, podendo ser adiadas caso a pandemia continue dessa forma agravada. E, obviamente, que os impactos sobre o endividamento do país é expressivo, são gastos elevados, mas nesse momento é um mal necessário. É um orçamento de guerra que tem que ser combatido e de forma que nós defendemos realmente que haja a volta imediata do auxílio emergencial para que as famílias, notadamente as mais vulneráveis, ela não entre na linha de pobreza absoluta, que é quando você passa a viver com apenas R$ 89 reais de renda per capita. O auxílio emergencial é super necessário e apostamos que agora, a partir de abril, ele já retorne aí na faixa de R$ 280 reais para poder deixar essas famílias mais vulneráveis mais bem assistidas. Muito obrigada, viu, Ricardo Valério, pelas explicações aqui, porque a gente fala de decreto e esses decretos sempre têm impactos também na economia. Muito obrigada pela sua participação. Sempre às ordens, só lembrando que atualmente eu sou superintendente do Corecon. Né? Muito obrigada, então. Mudança da presidência. Pela correção também. Com você. Um abraço. Obrigada pela correção também, desculpa a nossa falha. Muito obrigado, Obrigada. Bom dia para o senhor. Volto daqui a pouquinho, Rani. Até já. Vamos falar de vacinação ao vivo, direto de um dos pontos de vacinação, porque hoje a procura